Nessa aula de teoria geral dos contratos, daremos continuidade ao estudo dos requisitos da responsabilidade contratual, focando agora, parte 2, na caracterização do dano. Já vimos na aula anterior que requisitos são os elementos necessários para ou a concretização ou para o dimensionamento do dever de reparar. Então servem para concretizar todos os requisitos, o nexo de causalidade, caracterização do dano, da culpa, a inexistência de cláusula de não indenizar, assim como servem para o dimensionamento. Isso já vimos na aula passada. Nós focamos no vídeo passado no nexo de causalidade. Agora focaremos na caracterização do dano. Para a caracterização do dano, temos que levar em conta o seguinte: se não restar demonstrado dano, não tiver prova da existência do dano, até pode ser admissível a resolução de um contrato, mas não a responsabilização contratual, a reparação de danos. A caracterização do dano, por outro lado, constitui o ponto fulcral para o dimensionamento da reparação. De um lado, a caracterização do dano, a demonstração do dano, é requisito da responsabilidade. Por outro lado, a caracterização do dano é o dimensionamento da responsabilidade. Então, a caracterização do dano constitui o ponto fulcral para o dimensionamento da reparação. Juntamente, não é só ele, mas juntamente com os juízos de equidade, previsto no 413, com a verificação da culpa reduzida, 944, parágrafo único, que veremos em outra parte, em outro vídeo, assim como as próprias finalidades da indenização, se a indenização visa mitigar os danos ou punir o inadimplente. Tudo isso condiciona a fixação do montante reparatório, mas aqui o foco nosso é a caracterização do dano. Então, a própria caracterização do dano já modifica o dimensionamento da reparação. Situações que excepcionam esta regra, pois dispensam a prova do dano. Que regra? A regra da necessidade de se provar o dano para que exista a responsabilidade. A prova do dano é requisito da existência da responsabilidade contratual. Mas há situações que excepcionam essa regra, que dispensam a prova do dano. Então, nós temos quatro hipóteses. Existindo cláusula penal no contrato, assim, eu não preciso provar o dano, basta executar a cláusula penal. E aí o dano já está pré-dimensionado, então precisa da prova do dano. Em caso de ofensa, a ofensa, o dano ser injúria, difamação ou calúnia, eu preciso provar o dano, não a dimensão do dano. Então, artigo 953. Dispensa a prova da dimensão do dano. A ofensa à liberdade, da mesma forma, 954. E, importantíssima essa última hipótese, a responsabilização pelos juros de mora. Nesse caso, não é preciso provar o dano. Juros de mora tem um dano já presumido, de que já vou executar as consequências da mora, aplicando os juros de mora. Então, essas quatro hipóteses são importantes, porque a gente tem que ver que há casos especiais em que o nosso próprio ordenamento dispensa a prova da existência do dano. Já se presume a existência do dano. Outra coisa vai ser o dimensionamento desse dano, enquanto indenizatório, mas já há uma presunção do dano. No que diz respeito à mora, também é importante que a gente faça algumas ressalvas para que a gente retome coisas da teoria geral, até do direito, mas é importante retomar agora na responsabilidade. Primeiro, diferenciar a mora automática da mora que depende de interpelação. A mora automática é aquela que decorre de lei, ou ex-ré, que a gente chama de ex-ré, e independe de interpelação. Quais são essas possibilidades de mora automática? Fazer algo que não poderia fazer. Eu tinha uma obrigação negativa de não fazer e fiz, artigo 390. Fazer algo considerado ilícito. Um ato ilícito automaticamente já fica constituída a mora, 398. Não fazer algo que é preciso, desde que esteja delimitado,
seja líquido, que devia fazer, no prazo estabelecido no contrato, artigo 397. Essas três hipóteses, a mora é automática, já por determinação normativa. Agora, a mora depende de interpelação, ou seja, é ex persona, depende de interpelar a pessoa para que a mora se constitua. Quando não há termo, quando a obrigação não é líquida, não está precisa, ou por imposição da lei em algumas hipóteses. Exemplo, compromisso de compra e venda de imóvel em incorporação imobiliária. Assim, por mais que fique atrasado o compromissário, né, com as suas parcelas, para que ele fique constituído em mora, tem que ser interpelado. Isso determina a lei. Então, determina a lei, mas que seja precisa, líquida, com termo, a lei ele exige em algumas hipóteses que a mora seja ex persona. Primeira coisa, porque a gente falou, não precisa da prova do dano, mas a mora, mesmo que não tenha a prova do dano, quando ela depende de interpelação, ela precisa ser constituída. Outra situação importante para diferenciar: não haverá caracterização de dano, ou seja, não haverá dano decorrente se restar configurada a cessação da mora, por eventual novação, remissão de dívida ou renúncia do credor. Os efeitos da cessação de mora são futuros e pretéritos. Nessas hipóteses, a gente chama de cessação de mora, não resta dano, nem no futuro, nem no passado, nem no presente, nem no passado. Quer dizer, o dano, a mora é como ela fosse apagada, porque cessou a mora. Diferente é a situação da purgação da mora, em que eu afasto os efeitos da mora, mas só os efeitos futuros. Os efeitos passados, danos já gerados, não. A purgação da mora não elimina o dano. A cessação da mora, sim, elimina o dano. Quando a gente debruça sobre a questão da caracterização do dano, um dos pontos mais importantes é entender a lógica que a reparação, a responsabilidade contratual, que vai nos dar o dever de reparação, ela tem uma série de condicionamentos quanto à amplitude da indenização. O dano é um dos pontos chaves para entender a amplitude indenizatória, a amplitude da reparação. E a amplitude está condicionada por algumas regras gerais. Então, ela atinge os prejuízos efetivos, os danos emergentes, os lucros cessantes, diretos e imediatos. Tudo isso, prejuízo efetivo direto e imediato, dano emergente direto e imediato, lucro cessante direto e imediato, como está determinado no 402 e 403 do Código Civil. Mas também abarca a atualização monetária, os juros de mora, as custas judiciais, os honorários advocatícios, inclusive convencionais, como diz o artigo 404 do Código Civil. Também abrange a pena convencional, aquela pena que já pré-estabelecida no contrato. Quando ela pode ser que a pena convencional seja o teto de tudo isso, mas pode ser que ela seja o mínimo indenizatório, então ela também pode ser abrangida na amplitude de indenização. E, logicamente, quando a gente fala de prejuízos, danos, são de todas as índoles, danos materiais, morais e estéticos. Também é importante que se estude isso com mais calma, que existe uma série de possibilidades, uma série de limites de sujeição dos bens do ofensor, né? Isso no 391 e com 942, ou seja, a regra geral está no 391 e no 942. Os bens do ofensor estão sujeitos a serem buscados para arcar com as consequências do dano gerado, mas nós sabemos que existem limitações em todo o sistema com relação a bens protegidos contra essa sujeição. Assim, então, há todo um regime de sujeição de bens que estão sujeitos ou bens que estão protegidos, tutelados para serem impenhoráveis, por exemplo. Assim, do ofensor e de seus herdeiros. Porque se eventualmente o ofensor deixa de estar entre nós, essa obrigação de reparar passa aos seus herdeiros. Logicamente que passa aos seus herdeiros, obedecendo a regra estruturante do direito hereditário no nosso direito brasileiro, que é de 1792, relacionada aos limites da herança.
O herdeiro não vai arcar com consequências maiores do que aquilo que ele herdou. Se ele não é o responsável, ele é o herdeiro pelo dano. O responsável pelo dano, ele é o herdeiro. Além disso, há limites gerais legalmente estabelecidos para a fixação do montante indenizatório. Então, o artigo 402, por exemplo, fala do patamar possível para a cláusula penal. Ela não pode ser mais importante do que a obrigação principal. O 413 fala da necessidade de fazer uma ponderação de equidade para que não fique excessivo a penalização, tanto o juiz podendo mensurar melhor, né, mais igualdade para a lógica da penalidade. O 928 também dá um limite da indenização, ela não pode chegar a ponto de prejudicar o patrimônio e que privaria um incapaz da sua subsistência. E o 944, que é a regra mais geral, mais importante de todas, que é relacionada à ideia de que a reparação de danos tem o limite intransponível da extensão do próprio dano, da configuração da extensão do próprio dano. Mas também há, isso é importante também fazer a ressalva, uma série de conteúdos legalmente estabelecidos para a fixação do montante indenizatório. Do artigo 948 até o 954 do Código Civil, há um conjunto de regras normatizadas estabelecendo o que deve ser a reparação em caso de danos à vida, 948, à saúde, 949, e assim por diante, a incapacidade profissional, a usurpação da propriedade, a danos à honra e a danos à liberdade. Então, esse conjunto de artigos, quando fala da responsabilidade civil, que pode estar dentro no universo da responsabilidade contratual, ela desenha, não desenha propriamente limites à indenização, desenha conteúdos indenizatórios. É preciso, quando há lesão à vida, por exemplo, vai se falar em pensão para os sobreviventes dependentes daquele que morreu. Então, assim, estabelece conteúdos para a própria indenização e para o nosso ordenamento. Esses elementos todos são necessários para que a gente entenda a lógica da responsabilização contratual. No vídeo anterior, nós analisamos o primeiro elemento, né, configurador da responsabilidade contratual e dimensionador da responsabilidade contratual, que foi o nexo da causalidade. Nesse vídeo, nós vimos o segundo elemento, a caracterização do dano, que tanto é também configurador ou concretizador da responsabilidade contratual, como é mais ainda dimensionador da responsabilidade contratual. No próximo vídeo veremos a caracterização da culpa e a cláusula de não indenizar.